Na 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 na. Começando o vídeo diferente dessa vez, mas por pouco que eu não começo de novo com a frase do Renato Paiva, frase que foi falada muito durante esse mundial, depois da vitória do Flamengo contra o Chelsea e também do Botafogo contra o PSG. O cemitério do futebol está cheio de favoritos. Parece que a frase, obviamente, não vale só para os europeus, porque o Fluminense era o favorito nesse jogo contra o San Hyundai da Coreia do Sul e por pouco não foi surpreendido. Não podemos menosprezar as equipes asiáticas, nem as africanas, nem mesmo as norte-americanas, né? Se não gostamos que os europeus menosprezem a gente, também não podemos menosprezar os outros, até porque em mundiais recentes já tivemos eliminações por equipes da África, da Ásia e até da América do Norte, né? O último Botafogo perdeu para o Monterrey. E vamos falar do Monterrey nesse vídeo, porque ele jogou e empatou de novo contra a equipe do River Plate, duelo sul-americano e norte-americano. Mas é um duelo latino, né? Porque, de qualquer maneira, o México é latino, apesar de estar na América do Norte. Bom, vamos começar falando de Fluminense. Fluminense 4, Monza Hyundai 2. O Fluminense lidera o grupo da morte. O tricolor começou muito bem a partida, indo para cima, uma escalação diferente do que foi no primeiro jogo contra o Borussia Dortmund, onde o Fluminense já tinha jogado muito bem, jogou muito melhor que o Dortmund. Merecia ter vencido, infelizmente a bola não entrou para o Fluminense, o goleiro do Borussia fez uma grande partida. Dessa vez o goleiro do Borussia Hyundai também foi muito bem. Antes do gol de falta do John Arias, já vamos falar sobre ele, o Fluminense teve algumas chances de gol, as duas mais claras com o Paulo Henrique Ganso, duas boas defesas do goleiro do San Hyundai, o Jô. E as mudanças no time do Fluminense foram bastante, né? O Renato rodou bastante time nesse segundo jogo. O Germancano voltando ao time titular, não está 100% fisicamente, assim como o Paulo Henrique Ganso. Os dois sendo titulares ali no ataque, né? O Ganso no meio campo, mas jogadores mais ofensivos. Na linha defensiva, mudanças também nas laterais. O Fuentes voltando ao lugar do René na lateral esquerda e o Guga jogando no lugar do Samuel Xavier. E eu acho que o Guga também joga mais que o Ian Couto, não é só o Samuel Xavier. Bom, então o Fluminense começa indo para cima, como é o estilo do característico do Renato, não muda independente de ser o Borussia ou o San Hyundai, e mesmo com a vantagem de empate no último jogo, ele já falou que vai jogar para vencer. Então, aos 27 minutos saiu o gol de falta do John Arias, um golaço. O John Arias é um jogador espetacular, né? 27 anos de idade e talvez o Fluminense o perca depois dessa Copa do Mundo, faça uma venda, o que pode ser positivo financeiramente, mas perderia um grande jogador e um grande ídolo da equipe, né? Estava ali no maior título que foi o da Libertadores, mas ele joga muito pelo Fluminense desde que ele chegou, em 2022 ainda, e vem melhorando ano após ano. E fez esse gol de falta, tá se aprimorando também como um cobrador de faltas. Abre o placar então aos 27 minutos, e aí o Fluminense tem mais uma chance de fazer o segundo gol com o Fuentes, mais uma boa defesa do goleiro do San Hyundai. Mas aí vem a parada técnica e o Fluminense volta mal depois da parada técnica. O próprio Renato falou sobre isso na coletiva. O Fluminense voltou bem desatento depois da parada técnica e o Ganso ia dar um passe que, se ele acertasse, né, ia ser incrível. O jogador não conseguiu dominar, houve corte no contra-ataque que não parecia ser muito promissor. A equipe do Hyundai conseguiu empatar com o Lee, um cruzamento do e o Lee fez o gol. O Fábio saiu mal também, ele tentou bloquear o cruzamento, acabou não acertando, achei uma falha absurda, mas acabou deixando o gol aberto para o Lee fazer o gol, e depois o Lee retribui o seu companheiro, depois o Freitas ter cortado mal uma bola de dentro da área, ele tirou para o lado direito ali, ele tinha que chutar com força, né? Deu um totozinho pro alto de canhota, como se fosse um passe de cavadinha, e aí o cruzamento do Lee pro gol de cabeça do de peixinho faz a virada para a equipe do San Hyundai. Vai pro intervalo, o Renato mexe no segundo tempo, coloca o Everaldo para jogar junto com o Cano, ele foi muito criticado pelo gol que ele perdeu contra o Borussia Dortmund. A torcida fez até uma musiquinha para ele, então não houve críticas quando ele entrou, nem vaias, né? A torcida fez uma música ali, dizendo "chuta Everaldo". Eu espero que não saia no áudio aí o carro passando. Não é a música do Everaldo, né? Chuta Everaldo, chuta Everaldo. O Everaldo chutou, não lembro se ele chutou alguma bola que levou perigo, né? Mas de qualquer maneira ele não precisou fazer gol nesse jogo. Eh, Tivemos também depois as entradas ali do Nonato e do Keno, que mudaram o time do Fluminense, mudaram a partida e foram decisivos. O Nonato faz o gol de empate em jogada do Keno,
ele tem essa característica de ir pra cima da marcação, não, o Renato falou que gosta muito desse tipo de jogador, não à toa pediu a contratação do Soteldo, que não deve jogar o Mundial. Foi contratado para o Mundial e não vai jogar o Mundial. Mas o Keno tá voltando de lesão, ainda não tá 100% fisicamente, mas ele pode ajudar muito o Fluminense nessa partida. Faz a jogada pro gol do Nonato, depois temos o gol do Freitas se redimindo pela falha cometida lá no segundo gol do Hyundai. Ele acaba fazendo o gol no lance, o Cano tenta fazer o primeiro gol, mas não consegue, o Freitas que manda pra rede o gol da virada no Fluminense, da revirada. E aí depois o Keno faz o seu gol de cabeça em grande jogada, mais uma de John Arias, novamente eleito o melhor jogador em campo, como foi também contra o Borussia Dortmund. Então uma vitória que a gente não esperava um jogo tão emocionante para o Fluminense, tão difícil, mas acabou se tornando. E é importante sim jogos assim, né? O Fluminense mostrou que pode escapar dessas situações. Chega ao 7º jogo de invencibilidade, são 7 jogos sem perder. O Renato Gaúcho vem tendo um grande aproveitamento no Maracanã. Claro que na Copa do Mundo de Clubes ele não pode jogar no Maracanã, né? A Copa é nos Estados Unidos. Mas até lá também está invicto, uma vitória e um empate, 4 pontos, liderando o grupo F. O Borussia Dortmund também venceu a sua partida, também com bastante emoção, 4-3 contra o Mamelodi Sundowns. O Mamelodi que tinha ganhado na primeira rodada da equipe da Coreia do Sul, do Hyundai, e conseguiu fazer frente ao Borussia Dortmund. Marcou 3 gols e por pouco não empata. Se tivesse mais um pouquinho de tempo ali no final, a equipe da África do Sul teria empatado. Para destacar aí nesse jogo do Borussia Dortmund, os gols ali do Mudal, do Jude Bellingham, que é irmão do Jude Bellingham, então ele marca seu primeiro gol com a camisa do Borussia Dortmund. Vamos ver se ele vai conseguir ter o mesmo sucesso do irmão que hoje está no Real Madrid. Ele é 2 anos mais novo, mas assim, a semelhança é incrível, né? Parece que são irmãos gêmeos mesmo, não dá para negar que são irmãos. Eh, Depois o Guirassy, o artilheiro, na verdade eu tô olhando ao contrário, né? No SofaSport ficou ao contrário. Então o primeiro gol foi do Nemetia, depois o Guirassy, depois o Bellingham no final do primeiro tempo. No segundo tempo tem o gol do Mudal. Mas lembrando, na verdade quem sai na frente é o Sundowns. O Sundowns sai na frente com o brasileiro Lucas Ribeiro. E aí o Nemetia empata, o Guirassy vira, o Bellingham faz 3-1. E na segunda etapa tem o 4-1. E ninguém podia esperar que o Sundowns pudesse chegar tão perto, mas chegou, né? Provando que esse time do Borussia não é nem um pouco confiável e pode acabar ficando fora até da próxima fase. Se o Hyundai conseguir fazer um jogo bom como ele fez contra o Fluminense, contra o Dortmund, talvez consiga arrancar um empate. E o Sundowns pode acabar surpreendendo o Fluminense. O Fluminense joga por empate. Mas o Renato disse que vai buscar a vitória. Então, não dá para cravar nada, né? Mas vamos torcer aí pro Fluminense e todos os brasileiros consigam avançar, né, a próxima fase. No outro jogo do grupo F, foi esse, Sundowns e Borussia. Tô perdido aqui, gente, foi mal. No jogo do grupo E, vamos pro grupo E agora. A Inter de Milão que pode enfrentar o Fluminense na próxima fase. Teve um jogador do Fluminense, inclusive, falando que gostaria de enfrentar a Inter na próxima fase, e não o River Plate. Bom, eu acho que o River é um time que o Fluminense já está mais acostumado a enfrentar, né? Inclusive, a última vez que eles se enfrentaram em Libertadores, na fase de grupos, o Fluminense fez uma goleada no Maracanã. Bom, a Inter de Milão venceu por 2-1 o Raya Reds, mas com muita dificuldade. O time japonês saiu na frente aos 11 minutos do primeiro tempo com o Antaneb. E na segunda etapa, já na reta final, que a Inter conseguiu empatar e virar o jogo. Lautaro Martinez fez um gol ali de bicicleta, aquela bicicleta não foi tão bonita, né? Quase um Velotrol. Mas gol importante aí do Lautaro, segundo gol dele nessa Copa, sempre brigando por artilharias, né? E o Carbone marcou o primeiro gol dele como profissional com a camisa da Internazionale, dando a vitória à equipe treinada pelo Chivu, ex-zagueiro ídolo da Inter de Milão. É o time que ainda está se adaptando, eu acho que sentiu muito a goleada na final da Champions. O próprio Lautaro falou que ficou 5 dias sem falar com ninguém depois daquilo. Mas ele fez sua parte naquele jogo, está fazendo sua parte na Copa do Mundo e a Inter consegue agora chegar aos 4 pontos, que empatou com o Monterrey na primeira rodada e o Monterrey empatou de novo, dessa vez com o River Plate 0-0. Sérgio Ramos jogando muito, como jogou contra a Inter, fez o gol de cabeça, dessa vez ele não marcou gol, mas anulou o ataque do River Plate. River Plate ganhou a primeira partida do Raya Reds com mais facilidade do que teve a Inter de Milão. Na última rodada teremos Inter e River Plate, valendo vaga. O Monterrey tem 2 pontos, ele pode se classificar ainda, é só torcer para um dos times vencer, né, para não ter empate entre River e Inter de Milão. E o Monterrey precisa vencer, não adianta empatar contra a equipe do Raya Reds, que até agora perdeu para todo mundo. Então é isso, pessoal. Esses foram os jogos deste sábado. Neste domingo teremos aí o encerramento da segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes.
1 da tarde tem Juventus e o Wydad Casablanca. 4 horas o Real Madrid vai enfrentar a equipe do Pachuca. Eles se enfrentaram aí na última competição intercontinental, que é o antigo Mundial. O Pachuca que eliminou o Botafogo e depois enfrentou o Real na final e perdeu de 3-0. É o segundo jogo do Xabi Alonso. Tô com uma expectativa para o Real Madrid. Acho que dessa vez eles conseguem vencer. É uma disparidade maior, né? O Al Hilal é quase time europeu jogando na Ásia. Mas o Pachuca é mais fraco e mesmo que o Real não faça uma grande partida, eu acho que vence. Hoje, novamente, o Mbappé não deve jogar. Eu acho que o Mbappé tá pensando naquela frase que ele falou antes da Copa de 22. Depois daquilo, tudo mudou. E por fim, temos ainda RB Salzburg e Al Hilal, também pelo grupo do Real Madrid, o grupo H, e pelo grupo G, Manchester City e Al Ain, às 10 da noite, também no grupo da Juventus e do Wydad Casablanca. Valeu, então, até amanhã. Amanhã eu volto para comentar essas 4 partidas. E amanhã começa, segunda-feira, a terceira e última rodada. E aí serão jogos simultâneos por grupo. Valeu? Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até amanhã.